Membros do júri. Há uma verdadeira guerra de gangues acontecendo em Jacksonville. A TK e 1200 estão em guerra com o Six Block. É escancarado. Eles atiram uns nos outros e depois postam sobre isso nas redes sociais. Quando um dos opositores morre, você vê fotos de Bill Belichick e Tom Brady, o maior de todos os tempos, sendo postadas nas primeiras horas da manhã. Você vê emojis de risada. Elas produzem e postam vídeos de drill rap zombando de pessoas que foram baleadas e assassinadas. Não há nada de divertido na guerra de gangues em Jacksonville. E no dia 23 de junho de 2024, essa violência se espalhou para Tampa. Quando esses 4 homens decidiram, planejaram e vieram para Tampa por uma noite com um único propósito: caçar, rastrear e matar Charles Jones. Esse foi o único motivo pelo qual eles vieram para Tampa. Foi uma missão planejada, premeditada, fria, calculada e organizada que eles realizaram aqui em Tampa, na única noite em que estiveram aqui. Eles queriam eliminar o rival deles. Eles queriam matar Charles Jones. Ele é Mr. Six Little Six Six. Ele é o Six Block. Ele é o membro mais proeminente do Six Block. E o único motivo pelo qual eles estavam aqui em Tampa, Flórida, era para matá-lo. Todos os esforços deles eram para matá-lo. Essa foi uma conspiração que começou muito antes de 23 de junho de 2024, desculpe, não janeiro. Isso começou em Jacksonville, muito antes deles virem para cá. E as evidências mostram isso. Elas conspiraram entre si para virem para Tampa. Nunca vai haver uma testemunha ocular aqui que consiga identificar aqueles 3 atiradores porque eles estavam preparados para essa missão. Elas estavam fortemente armadas e mascaradas. E aquelas testemunhas que falaram com a polícia não conseguiram dar nenhum detalhe sobre aqueles atiradores, porque elas foram pegas de surpresa, estavam com medo e temiam por suas vidas. Camila Bentley entrou em pânico. Ela rezou no carro para que ele ligasse e, em pânico, fugiu daquele estacionamento para salvar sua vida e acabou batendo no veículo de Armani Turner. Armani Turner fez a mesma coisa. Ela deu ré e fugiu para salvar sua vida junto com seus passageiros. Ela fugiu em busca de ajuda. Ela foi por aquela estrada que não conhecia, viu a patrulha da USF, viu luzes piscando e conseguiu ajuda. E então voltou para onde seu namorado havia sido baleado e morto a tiros. As outras 2 vítimas neste caso, Geno Norris e Xavier Edwards, não podem dar detalhes sobre os atiradores porque estavam em um veículo. Geno Norris estava dormindo quando de repente ouviu tiros e então um carro bateu e eles fugiram. Eles fugiram para salvar suas vidas porque estavam com medo. Eles correram e se esconderam no 3º andar do Holiday Inn até que as autoridades chegassem para levá-los a um tratamento que salvou suas vidas. Então, não há testemunhas oculares neste caso que possam identificar aqueles homens armados porque eles fizeram seu trabalho muito bem. Eles planejaram isso nos mínimos detalhes. Você não tem uma testemunha ocular, mas o que você tem é muito melhor do que qualquer testemunha ocular que possa depor em qualquer caso. Você tem o que chamamos de testemunha silenciosa, o olhar inabalável da lente de uma câmera. A prova em vídeo neste caso conta e mostra para você tudo o que aconteceu com Charles Jones e seus amigos em 23 de junho de 2024.
Todas aquelas câmeras no Truth 18, as câmeras cobrindo a porta, as câmeras cobrindo os degraus que levam até lá, o estacionamento. Todas as câmeras no Teasers, o primeiro clube que eles foram, que cobre a porta e aquele estacionamento. E mostra que a Isaiah Chance, Sean Gathright, Rashad Murphy, Davian Murphy e Alicia Andrews estavam em uma missão coordenada. Você não precisa adivinhar o que eles estavam fazendo, porque você pode ver por si mesma. Essas câmeras não mentem. Isso é no Teasers. Todas as vezes em que a vítima deveria estar lá, ele deveria estar no Teasers, o Chevrolet Cruze Prata aparece primeiro. Isso é um ataque coordenado. O Chevrolet Cruze Prata é a equipe de vigilância. Eles são os olhos dessa missão. O trabalho deles é rastrear e localizar Charles Jones. E a Isaiah Chance está usando sua namorada, Alicia Andrews, como disfarce porque ele está usando uma máscara de Covid em junho, na Flórida, para que seu rosto não possa ser visto. E ele não quer aparecer em público com outros homens, com outros membros da gangue, porque isso vai alertar Charles Jones e todos os seus amigos de que vai haver problemas. Esse plano foi planejado em cada detalhe. Eles estão usando uma garota para que ele possa ser visto andando com uma garota, como se estivesse apenas saindo para uma boate. E o Chevrolet Cruze Prata chega lá primeiro. E então, depois que eles dão a volta para a frente e veem a vítima, veem com quem ele está, veem em que veículos ele está, elas se comunicam com o segundo veículo, o Chevrolet Impala preto. A câmera de vídeo em todos os lugares que a vítima foi mostra esses dois carros, e esses são carros de Jacksonville. Há dois carros que vêm para Tampa, e eles vêm para Tampa em 22 de junho de 2024. Você sabe pelo mapeamento onde eles foram? Eles foram para o Airbnb que tinham reservado especificamente para vir aqui matar Charles Jones. Tudo o que eles fizeram naquela noite foi observar o local, seguir a vítima de clube em clube e depois até o hotel, onde finalmente o mataram. O vídeo mostra exatamente o que aconteceu neste caso. E o vídeo mostra que eles estavam preparados. Eles trouxeram suas máscaras. Eles trouxeram suas armas de fogo e pensaram com antecedência em ter duas equipes. Então, o Chevy Cruze prateado é o carro de vigilância. O Chevy preto e Paula são a equipe de execução. Vamos chamar isso pelo que é. Foi uma execução de Charles Jones e as evidências e o vídeo mostram que esse era o único objetivo deles. No Teasers, eles nunca entram naquele clube. Eles nunca se aproximaram do segurança. Eles nunca se aproximaram da porta. O único interesse deles é Charles Jones. E quando eles o veem, Alicia Andrews e a Isaiah Chance vão embora. Elas fizeram o trabalho delas. E eles se comunicam com o segundo veículo, Sean Gathright, que está no Chevy, e Paula. Aqui está a vítima. Novamente, esta é a linha do tempo. 2h20 e 9 da manhã. E o Chevy Cruze Prata já estacionou e o réu, a Isaiah Chance e Alicia Andrews já viraram a esquina. E não se aproximaram desta porta, mas andaram o suficiente pelos fundos daquele estacionamento para poderem ver onde a vítima estava. Ver o carro dele, ver com quem ele está. Quantas pessoas eles vão ver com a vítima? Quantas pessoas eles vão ter que atirar e matar? Este diagrama, a prova número 39 da acusação,
mostra exatamente o trajeto deles naquela noite. Eles não estão lá para entrar numa boate. Eles estão lá para ver onde Charles Jones e os amigos dele estão. Há tantas evidências digitais neste caso, e vocês ouviram muito sobre os leitores de placas neste caso. Isso mostra coordenação, movimento em conjunto entre o Chevy Cruze Prata e o Chevy Impala Preto. Sem dúvidas, o Chevy Cruze Prata pertence a um parente de Rashad e Davian Murphy. Sem dúvidas de que Rashad Murphy especificamente pegou um veículo que não está registrado em seu nome antes de vir para Tampa para cometer assassinato premeditado em primeiro grau. Ele pegou esse veículo para um propósito específico. Sem dúvidas, o Chevy Impala Preto é o veículo da mãe de Sean Gathright que ele usa pessoalmente. Temos imagens de vídeo e vários leitores de placas que mostram esse carro na casa dele, na Victoria Lane, em Jacksonville. Esse é o carro dele. Esses dois carros de Jacksonville vão para Tampa exatamente no dia que eles sabiam. Charles Jones, Júlio Fulho, está programado para se apresentar em um clube que divulga o endereço, e eles investigam esse endereço. Os registros dos celulares deles mostram que eles vão até lá mais cedo, porque eles estão fazendo um reconhecimento do local. Eles querem ver onde fica a entrada. O mapeamento dos celulares. Você já ouviu falar sobre o mapeamento de celulares? E essas são as coordenadas de todos os celulares. Para Alicia Andrews, para Charles, para Isaiah Chance, para Sean Gathright, para Davian Murphy e para Rashad Murphy, o telefone que permanece em Jacksonville. Esses registros não são fornecidos pela polícia. Eles são mantidos pelas operadoras de celular. São os dados deles, do equipamento deles. Essas são informações precisas. Às vezes, nem todos os dados disponíveis estão lá. Alguns podem estar faltando, mas os dados são precisos. Eles são mantidos para fins comerciais, para fins de faturamento, para o atendimento ao cliente, para garantir que seus clientes tenham a melhor cobertura. Esses são os registros. Esses são os dados que as autoridades estão analisando. Mas eles não param por aí. Eles confirmam e verificam. Eles verificam com evidências reais em vídeo, mostrando aquela pessoa no local, no momento em que o aparelho aparece registrado naquele local. Um exemplo. O mapeamento do celular de Alicia Andrews mostra o telefone dela nas proximidades do Truth 18 por volta das 4 da manhã. E adivinha só? Elas estão lá, elas aparecem no vídeo. 4h03 às 4h05 da manhã. Mais evidências em vídeo, fotos tiradas do vídeo de vigilância do Truth 18, mostrando elas, de novo, elas não vão a nenhuma boate. Elas caminham e olham aquela placa. Aquela placa fica bem em frente, do outro lado do estacionamento, da porta da frente do Truth 18, justamente a boate que Charles Jones e os amigos dele estão entrando. Elas estão seguindo eles, seguindo Charles Jones e os amigos dele. Elas são os olhos da missão de vigilância. Isso veio do celular dela, da extração digital do iCloud. Isso foi tirado no celular dela. Por acaso, é uma visão do Truth 18 no exato momento em que Charles Jones e seu grupo estão se preparando para sair. As provas mostram claramente que eles estão fazendo vigilância. E eles estão se comunicando. Alicia Andrews, a pessoa que não faz parte da gangue, está se comunicando com o telefone de Sean Gathright, o outro que também não faz parte de uma gangue. Esse é o nível de sofisticação deles. Eles planejaram tudo isso e planejaram tudo para não serem pegos.
Eles sabem que a polícia vai estar de olho neles quando isso acontecer. Então eles estão usando pessoas que não são conhecidas como membros de gangue para usar seus telefones e seus dispositivos, assim eles não são pegos. E há comunicação entre o dispositivo dela e o dispositivo de Sean Gathright, tudo através do rastreamento da vítima, incluindo o dispositivo de Alicia Andrews compartilhando sua localização. 4h25 da manhã. Nesse momento, ela passou a compartilhar a localização com Sean Gathright. 4h14 da manhã é quando Black Chevy e Paula novamente chegam depois que o Chevy Cruze prata já tinha avistado a vítima e seus amigos. As evidências em vídeo deste caso foram analisadas pela polícia, pela detetive Ramos, várias e várias vezes para obtermos todos os fatos possíveis. E esses são os fatos que você mesma pode ver. Esses são os verdadeiros fatos deste caso. Isso mostra a coordenação entre esses dois veículos. Isso mostra a única razão e o único propósito do Chevy Cruze, Isaiah Shank e Alicia Andrews estão no Teasers and Truth. E então, no Home to Suites é para observar a vítima. Elas não foram lá para beber. Elas não estão lá para entrar em uma boate. Elas não têm interesse em nada disso. É isso que você faz se você é uma turista quando vem para Tampa. Você dá uma olhada no estacionamento, olha uma placa. Não é isso que elas estão fazendo. Elas estão lá exatamente nos mesmos momentos em que a vítima está lá. Charles Jones entrou naquele hotel e depois saiu, e dá para ver claramente que ele está no banco da frente, no lado do passageiro do carro dele. Isso é importante porque você vai ver que, quando o tiroteio finalmente acontece, os atiradores seguem exatamente o veículo em que ele está. Porque, mais uma vez, a Isaiah Chance e Alicia Andrews fizeram o que deveriam fazer. O segundo vídeo é agora que você pode ver o primeiro, o Chevy preto e Paula indo de propósito pelo caminho mais longo ao redor do hotel para estacionar na lateral. Assim, ele não fica na linha de visão direta de Charles Jones e seu grupo. Essa é Tafa McRae chegando. É isso que acontece em seguida na sequência. Mais uma pessoa que esteve acompanhando Charles Jones a noite toda. Agora você vai ver ele e Alicia Albritton. Alia Albritton, me desculpe, saírem do veículo e irem ao banheiro. E é nesse momento que Camila Bentley assume o banco do motorista. Aqui está o Chevy Cruze prateado. Ele não evita o grupo da vítima. Ele quer saber exatamente onde todos estão. Eles precisam saber onde Charles Jones está. Ele esteve usando um boné vermelho brilhante a noite toda. Eles querem saber onde os outros veículos estão. Eles sabem quem é Charles Jones. Com Xavier Edwards, Robert Howard, sabe se eles sabem quem é Robert Howard, né? Ele é aquele que foi para a prisão por matar Joe Rod Adams por homicídio culposo. Sabe, eles sabem exatamente com quem Charles Jones estava naquela noite. Tafa McRae, amiga próxima de Charles Jones, um parente, Xavier Edwards, Dino Norris, todos amigos próximos de Charles Jones,
e a namorada dele. Eles sabem de todos os veículos e todas as pessoas que estavam com Charles Jones. A próxima sequência é o Chevy Cruze prata virando a esquina para se encontrar com o Chevy preto e Paula. E você viu pelo vídeo do Tesla e pelo outro vídeo do ângulo lateral que o Chevy preto e Paula não estão registrados como hóspedes no Holiday Inn. Eles não estão registrados como hóspedes no Home 2 Suites. Eles estão estacionando de ré em um ângulo atrás do prédio para que não fiquem na linha de visão da vítima e dos amigos dele. Agora, o Chevy Cruze prata vai passar novamente pela vítima e desta vez eles terão visão direta de onde Charles Jones está. Eles estão passando bem na frente dele e dos amigos e sabem exatamente onde todos eles estão estacionados. Você pode ver que a pessoa com a arma de fogo está mirando exatamente onde ele está. Este é outro ângulo mostrando tanto o atirador 1 quanto o atirador 2 se aproximando antes de atirarem na vítima e nos amigos dele. Armas já em mãos, mascarados. E prontas para disparo rápido em sucessão rápida. Charles Jones nunca teve uma chance. O atirador número 3 estava esperando atrás, exatamente no caminho por onde Xavier Edwards tentaria passar para salvar a própria vida. Todos vocês puderam ver isso por si mesmos. Vocês não precisaram de uma testemunha para lhes dizer o que aconteceu com Charles Jones em 23 de junho de 2024. As provas são claríssimas e os vídeos não mentem. Não preciso provar que há uma guerra de gangues em Jacksonville. Eu não preciso provar quais membros mataram quais outros membros. Nada disso é o que está em questão neste caso. Isso é relevante para um motivo. Por que esse homicídio aconteceu? O Estado não precisa provar o motivo. Isso é uma evidência adicional para mostrar a vocês por que isso aconteceu, mas não é obrigatório. As únicas 3 coisas que eu, pelo Estado da Flórida, preciso provar a vocês para comprovar o assassinato em 1º grau. Assassinato premeditado de Charles Jones é uma. Charles Jones está morto. Não há disputa quanto a isso, né? O primeiro elemento. 2. A morte foi causada pelo ato criminoso da ré. 3. Houve um assassinato premeditado de Charles Jones. Todos esses 3 elementos foram comprovados além de qualquer dúvida razoável. E vocês vão ver que diz o réu. Existem 4 réus neste caso, e vocês precisam aplicar as provas. Olhem para as provas em relação a cada um dos réus separadamente e individualmente e deem veredictos separados para cada um deles. E nós já falamos sobre a orientação, sobre coautoria, mas vamos falar sobre isso novamente. Não importa que Isaiah Chance esteja no veículo de reconhecimento. Se ele pretendia que esse homicídio acontecesse, e ele com certeza pretendia, essa é a única razão pela qual qualquer um deles está em Tampa. E se ele fez algo para ajudar ou auxiliar, então você deve tratá-lo como se ele tivesse feito tudo o que os atiradores fizeram. E isso vale para os 3 atiradores também. Todos eles estão participando. Talvez não saibamos qual das balas deles penetrou várias vezes no veículo de Charles Jones, atingiu ele e o matou. Mas basta que eles tivessem a intenção de que ele morresse e que tenham feito algo para ajudar.
Todos eles fizeram mais do que apenas disparar aquelas armas de fogo. Você sabe que fizeram isso com base nas evidências digitais. Eles o rastrearam, o seguiram e o caçaram. As evidências digitais, neste caso, não deixam dúvidas de que, no tempo livre deles, quando não estavam vigiando o Teasers, eles estavam online tentando localizá-lo, porque a vítima estava postando online, dizendo que estava em um Airbnb. Você viu todas as evidências digitais de Sean Gatright. Você passou muito tempo procurando onde ficava aquele Airbnb no telefone dele. Tentou arranjar para que uma mulher que ele conhece em Orlando se passasse por outra pessoa e ligasse para um dos amigos de Charles Jones para descobrir a localização dele no Airbnb. Sean Murphy também está tentando descobrir onde a vítima está. Eles o perseguiram, caçaram, escolheram como alvo e, quando o encontraram, o mataram a tiros. Isso é assassinato premeditado em primeiro grau. Nós falamos sobre matar com premeditação. É refletir conscientemente sobre matar uma pessoa antes de fazer isso. Nós falamos que não existe um tempo determinado para o requisito de premeditação. Isso pode acontecer em segundos. Essa premeditação claramente começou em Jacksonville, quando Sean Gatright e Isaiah Chance estão carregando aquele Chevy preto e Paulo com malas pesadas. Tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau. Isso é para as acusações 3, 4 e 5 e se aplica apenas aos atiradores. Jenna Norris, Xavier Edwards e Camila Bentley sobreviveram, mas foram alvejados de propósito. Para provar a tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau, novamente, só precisamos provar 3 elementos, além de qualquer dúvida razoável. A ré pretendia cometer o crime de homicídio premeditado em primeiro grau. A ré cometeu um ato executório em direção à prática do homicídio premeditado em primeiro grau, que foi além de uma simples preparação. E a ré não conseguiu consumar o homicídio premeditado em primeiro grau. Eles chegaram ao hospital e os 3 sobreviveram aos ferimentos. Então eles não foram mais uma vítima dessa guerra de gangues. A linha entre mera preparação e um ato executório é uma questão de fato que cabe a você decidir como membro deste júri. Mera preparação consiste em planejar ou organizar os meios ou medidas para cometer o crime. Um ato executório consiste em algum movimento em direção à prática do crime após a preparação. Você viu o carregamento das malas. Você viu que eles investigaram o local do Teasers. Você viu que eles seguiram a vítima para 2 lugares antes do Home to Suites. Um ato inequívoco não precisa ser o último possível para completar o crime. Um ato inequívoco consiste em algum movimento em direção à prática do crime após a preparação. Vamos dar uma olhada naqueles vídeos do Home to Suites. Eles estão todos atirando no veículo da vítima, o Dodge Charger preto. E sim, eles atiram no veículo de Taifa McRae também. Ele já saiu do carro. Camila Bentley está dentro dele. Mas veja, o primeiro atirador está atirando. O segundo atirador está atirando. O terceiro atirador está atirando. O clarão na boca do cano das armas aparece tantas vezes que é difícil contar nesses vídeos. O impacto dessas armas faz o alarme daquele Tesla disparar várias vezes. Xavier Edwards, a vítima da terceira acusação, foi baleado no braço. Jenna Norris, a vítima da 4ª acusação, foi baleado no braço. Dê uma olhada no veículo da vítima, Charles Jones, aquele Dodge Charger preto. Esses não são novatos. Você ouviu o depoimento do policial de Jesus, um policial com treinamento da SWAT, que precisa manter a proficiência para atuar na SWAT. Ele treina a cada 2 semanas e não só a cada 2 semanas. Ele disse que para ser proficiente ele treina também no tempo livre dele. Ser capaz de ser preciso em situações de alto estresse e ser preciso em situações sem estresse
é uma habilidade. Isso requer treinamento. Olhe onde esses tiros estão acertando. Todo lugar que estava ocupado no veículo de Charles Jones, Xavier Edwards é o motorista. Charles Jones está no banco da frente e Geno Norris atrás. Os bancos do motorista e do passageiro foram atingidos, e não foram atingidos em qualquer lugar. Eles foram atingidos no apoio de cabeça. Isso é habilidade e precisão. E se for uma equipe de execução, esses são tiros fatais que você está vendo aí. E não há dúvida de que é exatamente isso que eles são. Eles são uma equipe de execução montada com o único propósito de matar. Charles Jones Júlio Fulho, seu arquirrival. Olhe para o banco de trás, onde Geno Norris estava deitado. Eles achavam que ele estava deitado, ou isso não seria mais uma tentativa de assassinato. Eles pretendiam matar Charles Jones e todas as pessoas que estavam no veículo com ele. Isso é tentativa de homicídio em primeiro grau porque não conseguiram. Geno Norris e Xavier Edwards sobreviveram. Camila Bentley, quinta acusação. Eles sabiam que Tafa McRae estava com Charles Jones e também miraram no veículo dele. Camila Bentley estava no banco do motorista e saiu de lá, mas também foi baleada. Eles sabiam quem eram os amigos de Charles Jones, seu grupo, sua turma estava nesse veículo. E, novamente, é precisão, é habilidade, porque esses 2 tiros foram disparados na janela traseira. E eles atravessam em direção à frente e você sabe que eles acertaram ela. Eles pretendiam matar todas as pessoas nesses veículos. Isso é tentativa de homicídio em primeiro grau. O Chevy Impala preto. Não há nenhum vídeo mostrando quem está dentro. Não há nenhum vídeo mostrando os rostos deles quando saem. Eles foram designados como atirador 1, atirador 2 e atirador 3. Vamos falar sobre autoria. Esta é a instrução que a juíza vai ler para vocês. Se o réu ajudou outra pessoa ou pessoas a cometer ou tentar cometer um crime, o réu é considerado autor do crime e deve ser tratado como se ele tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou pessoas fizeram. Se o Estado provou além de qualquer dúvida razoável que o réu tinha a intenção de que o crime ocorresse e praticou algum ato ou disse algo com a intenção de, e que de fato serviu para, incitar, encorajar, ajudar ou aconselhar. Isso é um ou, só precisa ser uma dessas coisas. E você sabe que eles fizeram várias coisas. Todos eles tiveram vários papéis nesse assassinato premeditado em primeiro grau. Para homicídio premeditado em primeiro grau, o Estado deve provar que os réus tinham a intenção de matar a vítima, e eles absolutamente tinham. Todos eles. Todos eles sabiam ao vir para a tampa. Esse era exatamente o plano. Se o réu for considerado autor principal, ele é legalmente responsável e deve responder por tudo o que seus corréus fizeram. Então, como sabemos quem são esses homens armados mascarados? O vídeo não mente, são 5 ao todo. 2 estão no Chevy Cruze prata e eles também estão cobrindo o rosto com máscaras de Covid. E então 3 no Chevy Impala preto. A primeira coisa que as autoridades fazem é localizar e rastrear quem são os proprietários registrados desses veículos. E eles fizeram muito trabalho investigativo com leitores de placas, afunilando as possibilidades, e isso é chamado de investigação dedutiva, e isso é uma evidência. E eles conseguiram localizar os 2 veículos envolvidos neste caso e rastreá-los desde Jacksonville até Tampa. E não é coincidência que eles não sejam apenas de Jacksonville, mas também sejam membros da gangue rival da vítima neste caso.
E não é coincidência que ambos os veículos estejam em certos momentos viajando juntos. Eles estão passando pelos mesmos leitores de placas que o outro porque estão viajando juntos. Esta é uma missão coordenada. Cada evidência mostra e prova isso além de qualquer dúvida razoável.